falando sobre o Evangelho, que hoje traz uma cena muito forte. Jesus está no templo, no meio de uma festa importante, e é questionado pelos judeus. Eles dizem, se tu é o Messias, fala logo abertamente. E a resposta de Jesus é direta. Eu já disse, mas vocês não acreditam. E aí ele revela algo profundo. Vocês não acreditam porque não são das minhas ovelhas. Essa fala pode até parecer dura, mas ela aponta para algo essencial na nossa vida de fé. Ouvir a voz de Jesus e segui-lo não é só questão de informação, é questão de coração, é relacionamento. Jesus diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É tão bonito isso, né? Porque a fé verdadeira não é só saber sobre coisas de Deus, mas é ser conhecido por Ele. É reconhecer sua voz no meio do mundo barulhento que a gente vive e caminhar atrás dele. E aí vem uma das promessas mais lindas do Evangelho. Eu dou a vida eterna e ninguém vai arrancar essas ovelhas da minha mão. Olha só que consolo, a gente não está solto no mundo, a gente está nas mãos de Jesus. E Ele diz com toda a autoridade, ninguém vai tirar você da mão dele. Para completar, Jesus afirma, eu e o Pai somos um. Ou seja, quando a gente se aproxima de Jesus, a gente se aproxima do próprio Deus. Não existe separação. Ele é o rosto visível do invisível, do Pai invisível, e nos acolhe com amor, segurança e promessa de vida eterna. Então hoje, a gente pode se perguntar, eu tenho escutado a voz de Jesus? Tenho deixado Ele me conduzir ou ando perdido no meio de tantas vozes e dúvidas? A boa notícia é que mesmo quando a gente se afasta, Ele continua chamando, porque o bom pastor nunca desiste de uma ovelha. E é sobre isso que a gente vai falar no Santo Café de hoje. Padre Jadeilson está aqui. Um ótimo dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia, Wilke, obrigado. Bom dia também para você que nos acompanha de casa nessa manhã de terça-feira. Pode sentar, ficar à vontade. E antes da gente começar o nosso bate-papo sobre o Evangelho do dia, quero levar você aí de casa, sabe para onde? Lá para Portugal, lá para o Santuário de Fátima. Por quê? Hoje, dia 13 de maio, a gente celebra o dia de Nossa Senhora de Fátima. Que celebração linda, né? E que devoção grandiosa. Olha só quantas pessoas reunidas nesse momento lá no Santuário de Fátima. Que imagem linda, né, padre? Muito bonito, né? A fé do povo, de maneira especial, hoje expressa, né, por esse amor à Nossa Senhora, revelada aí em Fátima, né? Essa aparição que é tão popular, né, na fé no mundo inteiro, né, na verdade. Pois é, o pessoal de todo o planeta reunido hoje ali no Santuário de Fátima, e a gente vai falar mais sobre esse assunto. Essa missa está acontecendo por lá agora e daqui a pouco, aqui no Santo Café, a gente vai falar bastante sobre essa devoção mariana, devoção que teve início lá há 107 anos, né? Lá em 1917, com a aparição de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos. Você vai saber de tudo ainda nessa edição, mas agora quero convidar você a servir o seu café para que a gente comece aqui a nossa manhã falando sobre o Evangelho de hoje, que é um evangelho muito forte. Eu queria que o padre, que acabou de celebrar a Santa Missa, nos diga qual que é a mensagem principal que a gente pode extrair da palavra hoje. Wilke, durante essa semana nós vamos acompanhar, né, na liturgia da palavra, o capítulo 10º do Evangelho de João, que é a grande catequese sobre o bom pastor. E é interessante porque se as pessoas reconhece Jesus como um bom pastor, é porque existem maus pastores, né? É lógico. Então, se há uma classificação de Jesus como bom pastor, é porque existem maus pastores. E é sobre isso que nós vamos ver no Evangelho de hoje. Jesus está no templo, né, na festa da dedicação do templo, lá no Pórtico de Salomão, e os judeus estão ali, líderes da comunidade judaica estão ali, né? Não porque querem seguir Jesus, mas porque querem, de fato, encontrar algo que vá condenar Jesus. E aí, o que é que o discurso, a catequese de Jesus se fundamenta justamente sobre isso. Sobre líderes religiosos que vivem uma fé que não está a serviço das ovelhas, mas a serviço próprio. Então são os lobos que estão ali se colocando como pastores. Então toda a catequese de Jesus existem pastores que não estão preocupados com a ovelha, mas consigo próprio. Então nós vamos ver justamente isso. No Evangelho Jesus deixa claro, vocês não
acreditam porque vocês não são minhas ovelhas. Por isso não reconhecem a minha voz e não me seguem. E aí eles estão, pelo que o senhor está dizendo, o tempo todo tentando acuar Jesus, Exato. tentando criticar, tentando pegar algum ponto ali para anunciar para as pessoas que aquele ali não é o Messias. E aí como que Jesus responde a isso? Com muita sabedoria, como sempre, né? Exato. E é interessante nós percebermos, e eu fico encantado com a pedagogia que Jesus utiliza, né? O discurso de Jesus, a catequese de Jesus, ela é muito clara, né? O Evangelho, capítulo 10, ele apresenta para nós 3 verbos, né? O verbo ouvir, o verbo seguir e o verbo conhecer. Então, eu sou ovelha à medida que eu escuto, mas essa escuta, Wilke, não é simplesmente a recepção de um som no nosso ouvido. Porque nós escutamos muitos sons, nós escutamos muitas vozes, mas qual é a voz que eu vou interiorizar? Qual é a voz que eu acolho para dentro de mim? É a voz do verdadeiro pastor. E esse verdadeiro pastor é Jesus. Porque o que caracteriza o bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Então é o caso de Jesus. É isso que caracteriza o bom pastor. Entende? E aí, para eu ser ovelha, para eu pertencer ao rebanho, eu preciso escutar. Conhecer. Então veja, quando eu escuto a voz do bom pastor, ele me conhece. Então eu não sou alguém estranho a ele. Né? Veja que os judeus, Jesus olha para eles e diz, né? Vocês não são minhas ovelhas, vocês não acreditam em mim. Né? A pergunta que a gente precisa se fazer é, eu sou ovelha, eu pertenço a esse rebanho? Jesus me conhece, eu sou íntimo. Reconhecer a voz de Jesus no meio de tantas vozes que a gente escuta todo dia? Porque é uma atitude recíproca, Wilke. Da mesma forma que eu reconheço a voz de Jesus, Jesus também vai reconhecer a minha voz. Vai dizer, não, essa ovelha é minha. Ontem a gente falou sobre isso, inclusive, né? Que Jesus nos chama pelo nome, Exatamente. Que nós não somos apenas mais um no meio da multidão. Exatamente. Isso quer dizer que existe uma intimidade que Jesus gosta de conhecer a gente, né? E conhece o nosso coração Justo. Até mais do que a gente mesmo. Justo. Por isso que ouvir, conhecer, então nós não podemos ser estranhos, Jesus não pode ser estranho a mim, da mesma forma que eu não posso ser estranho a Jesus. E há o outro verbo, seguir. Então, quando eu escuto, quando eu conheço, quando eu sei quem eu estou de fato ouvindo, eu vou seguir. E o segmento não é como no ditado popular, às vezes a gente diz, Maria vai com as outras. Ah, se a coisa tá boa, eu vou com ele. Vou por aí. Se a coisa tá ruim, Não, seguir significa viver, né, como Jesus viveu, assumir o seu projeto até a cruz. Ah, tem cruz no caminho? Tem. Porque seguir quando tudo tá bem é bom. Mas aí quando a coisa aperta, quando a cruz pesa, a gente às vezes quer fugir, né? Perfeito. Jesus vai afirmar lá que dá a vida eterna às suas ovelhas e ninguém pode arrancá-las de suas mãos. Isso aí nos fala muito sobre confiança, né? Consolador a gente pensar isso. Se eu souber seguir a Jesus, eu não preciso ter medo. Isso. Porque o Evangelho, logo no início do capítulo 10, vai dizer que Jesus recebeu uma missão. Né? A missão dele é cuidar das ovelhas para que nenhuma delas se perca. Então, no Evangelho de hoje, Jesus vai dizer justamente isso, né? A missão dele é cuidar dessas ovelhas para que nenhuma se perca e todas tenham a vida eterna. Então, essa é a missão de Jesus. Por isso que lá naquela passagem, né, da ovelha perdida, Jesus deixa 99 por conta de uma. Porque todos aqui não é, todos que estiverem próximos de mim, aqueles que estiverem distantes, eu ignoro. Não, é todos. Mesmo que seja apenas uma que esteja distante, aquela também faz parte do meu rebanho. Muito bem, Jesus vai atrás daquela. Exatamente. E como que eu posso, como ovelha, não me afastar de Jesus? Porque ficou claro por aqui que Jesus é o bom pastor, o pastor que protege a sua ovelha. Então, para uma ovelha ficar segura, ela tem que ficar perto do pastor. Mas se eu me afasto, eu estou me colocando numa posição de risco. A fé da gente, nós já aprendemos aqui,
que precisa ser uma fé ativa, né? A gente precisa ser um cristão ativo. Como é que eu posso, nas minhas atitudes do dia a dia, não me afastar do bom pastor? Eu vou ficar com o primeiro verbo, né? Escutar. Então, eu preciso alimentar a minha vida dessa escuta. Nós sabemos que vivemos em um mundo onde existem muitas vozes, né? Existe uma voz dentro de mim que fala dos meus desejos, de tudo aquilo que eu quero. Existe a voz de Deus, existem pessoas que falam. Então, como eu saber de fato qual é a voz de Deus, qual é o desejo de Deus? Então, é o que nós fazemos aqui todas as manhãs. Mastigar essa voz que a gente escuta, sabe? Fazer com que ela, de fato, seja compreendida. Porque eu não sei se você já passou por isso quando eu era criança. Meu pai disse assim, mandou eu ir comprar alguma coisa lá na mercearia. E aí eu escutei e fui. Só que eu trouxe a coisa errada. Chegou lá, pegou errado. Aí quando eu chego em casa, eu não lembro agora o que era, mas eu trouxe a coisa errada. E aí meu pai disse, não, mas eu pedi isso. Então veja, às vezes a gente escuta, parece que entendeu, mas não entendeu. A palavra de Deus, ela não pode ser... A gente não pode fingir que escutou. A gente precisa, de fato, compreender. Porque senão, o nosso fazer vai ser errado. E aí a gente se afasta daquilo que Jesus quer para nós. Entendeu? Então, assim, a gente não pode fingir que escutou. Eu entendi. Não, você entendeu mesmo. A palavra de Jesus, ela é clara. Então, assim, você está entendendo? Por isso a necessidade. Só a missa ali é pouco tempo. Não dá para a gente... Né? Então, pegue a sua Bíblia. Hoje existem vários aplicativos, vários padres que fazem reflexão. Então, mastigue essa palavra, né, para que você possa entender. Porque quando a gente entende, conhece, aí sim se torna mais fácil de, no dia a dia, a gente pôr em prática. É porque a gente às vezes vai à missa, toma a Eucaristia, vai viver a vida, não pensa de fato sobre aquilo que foi dito ali, né? E a gente tem que tirar uns minutos então para parar e refletir mesmo, pensar sobre aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está lendo, ver se faz sentido para nós e se não fizer, entender por que não está fazendo sentido. Tem que ter isso, sentar na mesa, enquanto toma café com o esposo, com o filho, meditar a palavra, olha, com a gente. Acabamos conosco, exato, deixa a TV ligada, vamos agora tomar café assistindo o Santo Café, né? E isso, participando, vivendo, aprofundando a sua vivência de fé. O Evangelho fala sobre a relação íntima entre o pai e o filho. Eu e o pai somos um. Como é que a gente pode viver essa unidade com Deus no nosso cotidiano? E o que Jesus quer dizer com isso? Eu e o pai somos um. Nós estamos aqui no santuário do Pai Eterno, né? E a imagem que nós cultuamos aqui é a Santíssima Trindade, uma comunidade de amor, né? Uma comunidade de fé. E viver quando o Evangelho diz eu e o Pai somos um, é porque nós, assim como Jesus, precisamos viver essa intimidade, essa proximidade com Deus, mas também com os irmãos. Então, ouvir essa palavra, eu e o Pai somos um, de que forma eu tenho vivido a minha intimidade, a minha proximidade com Deus, mas também essa proximidade que precisa ser revelada, expressa no contato com o próximo, né? Na forma como eu me relaciono com o outro. E aí Jesus vai dizer também que as obras dele dão testemunho de quem ele é. E como que a gente pode também, através de obras, dar o nosso testemunho. A primeira leitura de hoje traz a narrativa de Paulo e Barnabé, né, que é justamente isso, um testemunho que ganha força. É tão forte isso que Paulo e Barnabé começam então a convencer pagãos. Eles não conseguem convencer os judeus porque os judeus estavam fechados para a mensagem de Jesus e eles então anunciam a mensagem para os pagãos. Mas o que é que convence? São palavras. Já dizia São Francisco de Assis, é o testemunho, né? É a forma como eles testemunham. E o testemunho significa quase que imitação, sabe? Eles se parecem tanto com Jesus que eles se tornam cristãos. Tanto é que a leitura vai dizer, é a primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos.
né? Por quê? Porque vivem semelhante a Jesus, têm as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos. E aí é isso. O que nos identifica, define como cristãos é isso, né? É essa semelhança com Jesus. A gente passa por dificuldade na vida. Todo mundo sabe disso, né? A pessoa que está em casa agora, às vezes, está enfrentando ali um momento de doença, problema no trabalho, problema financeiro, seja o que for. E aí, nesse momento, muitas vezes a gente acaba perdendo a confiança, enfraquecendo na fé. Como que a gente pode não passar por isso e como que a gente pode manter essa confiança em Deus que é mencionada no Evangelho de hoje? Eu acredito que é um cultivo, sabe? Numa plantação, às vezes a gente quer plantar a semente e deixar que ela germine sozinha. Mas eu acredito que se faz necessário o plantio, né? Jesus planta uma semente em nosso coração, mas a gente precisa cultivar, a gente precisa cuidar, né? Vão crescer matos ao redor, é preciso tirar essas coisas que vão ficando na periferia e que muitas vezes dificultam. Então eu acho que nesse sentido é cultivar uma espiritualidade, cultivar uma intimidade, cultivar uma capacidade de escuta, e tudo isso vai nos ajudar a crescer nessa confiança. Quando eu deixo muitas coisas ao meu redor que vão me pôr em dúvida, é óbvio que... né? Mas quando eu tenho, de fato, consigo construir ao meu redor um solo mais firme, mais fecundo, eu acredito que a minha vivência ela vai ser fortalecida. Tá, o Evangelho também nos ensina a não ser indiferente à presença de Deus. Como que a gente faz para entender quais são os sinais de que a minha fé não está ignorando a presença de Deus em minha vida? Que eu não estou sendo indiferente à presença do Pai Eterno. Tem um ditado que diz, a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Então, os meus frutos, quais são os frutos que a minha vida está produzindo? Eu sou uma árvore que planta amor, que planta a unidade, que planta fraternidade, concórdia. Então, é o fruto que nós estamos produzindo que vai nos fazer compreender que árvore nós somos. Muito bem, Padre. Obrigado por esse café, por falar aqui junto com a gente sobre o Evangelho de hoje. Mas antes da gente ir para o intervalo, quero falar com o senhor também sobre a semana que a gente está tendo aqui na TV Pai Eterno. A TV Pai Eterno que está completando 6 anos no ar e a gente tem uma programação muito bacana para comemorar esse aniversário, né? Queria que o senhor falasse para a gente sobre como é que estão esses preparativos, essas comemorações. Exato, Wilke. Então, desde o dia de ontem, nós iniciamos uma programação festiva. Ontem, rezando o terço com as irmãs, às 5h15. E hoje, você que é daqui de Trindade, que está acompanhando, ou de Goiânia, e deseja participar do programa Boa Noite, Meu Pai, hoje nós faremos um Boa Noite, Meu Pai especial. Estará o Padre Bosco, eu vou estar lá, o irmão Diego, e nós vamos fazer um momento festivo, celebrando os 6 anos. Amanhã, nós vamos ter o programa Pautas da Igreja, trazendo um pouco da história da TV Pai Eterno, né? Como foi que começou essa história, né? Qual é a nossa missão na evangelização da igreja, né? Como responsáveis no anúncio aqui do Santuário do Divino Pai Eterno. E na quinta-feira, nós vamos celebrar pela manhã 1 ano do programa Família de Amor. E à noite, a partir das 20 horas, então você que está em casa, prepare a sua janta logo cedo, né? Para que às 20 horas, logo após a celebração, você possa estar conosco num programa especial, né? A Casa do Pai na Sua Casa, 6 anos, onde nós vamos nos encontrar como família de amor, para celebrar, para rir junto, para cantar, para rezar e relembrar um pouco desses 6 anos, que afinal de contas, foram muitas histórias, né? Foi muita estrada andada. Muita coisa aconteceu e a gente percebe que é uma história recente, mas a TV Pai Eterno já se coloca ali posicionada, né? Como um veículo de comunicação católica. Então dá muito orgulho fazer parte disso, né? Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que a TV Pai Eterno, ela cumpre um papel, né, de ser essa TV católica aqui no Centro-Oeste, de levar para o Brasil inteiro, né, em TV aberta, nas plataformas digitais, a expressão de fé do povo goiano, que foi abraçada, né, há alguns anos já, pelo Brasil inteiro. Então hoje... E a única emissora que
transmite o seu sinal nacionalmente aqui do Centro-Oeste. Exatamente. Então, aqui no Centro-Oeste, nós somos, de fato, a única emissora católica com sinal aberto para o Brasil inteiro e que cumprimos uma missão, um papel, né, que é a evangelização. Assim, nós, missionários redentoristas, como o nosso carisma é o anúncio da copiosa redenção. E nós abraçamos a comunicação justamente por ser esse veículo, né, esse meio que nós temos, seja pela TV, seja pelo rádio, de levar essa mensagem. É interessante porque existem muitas formas, né? Você que está em casa pela TV, tem gente que está acompanhando pelo celular, né? Na rádio, a pessoa que está na rádio está escutando. Então, assim, existem muitas formas para que a palavra de Deus seja conhecida, seja amada.